É com muita satisfação, com muita alegria que eu venho, através desse áudio, me apresentar e também dividir com muitos que têm passado, estão passando por alguma aflição. Às vezes a tua aflição é familiar, outras vezes é no casamento, no noivado, seja como for essa tua aflição. Eu quero que vocês me conheçam um pouco. Eu me chamo Elton. Hoje eu tenho 39 anos. Eu tive um casamento. Para mim era bom, porque eu achava que tudo era bom. Eu tive tudo que qualquer pessoa na vida queira ter. Vida boa, condição boa, carros bons. Mas eu não tinha aquilo que era mais importante na minha vida. Aquilo que realmente pudesse completar o vazio que eu sentia a vida toda. Eu fui um homem da vida. Eu não respeitava a minha família. Eu não media os esforços para estar no adultério. E eu seguia a minha vida desta forma, achando que eu estava fazendo certo e usufruindo dela, da forma que eu achava certa e correta. Mas como diz as pessoas sábias, tudo tem o seu preço. E num belo dia, a minha vida se desmoronou. Quando a minha esposa decidiu ir embora, para mim foi um chão. Algo que eu confiava muito. Algo que, por mais que eu saísse, me perdesse, era aquele lugar que eu queria estar. Era naquele lugar que eu queria voltar. Não importava quem fosse a pessoa que eu tivesse. Era para dentro da minha casa, que era o meu destino de voltar sempre. Era minha motivo, minha alegria. Mas tudo isso se foi. E eu não julgo ninguém por isso. Porque o único culpado de tudo isso foi eu mesmo. Eu sofri muito para aceitar que eu não ia conseguir fazer nada para reverter aquela situação. Então, eu pedi ajuda. Após vários meses lutando e não tendo respostas de nada, eu decidi pedir ajuda para quem eu só ouvia falar, para quem eu nunca conhecia. Eu ouvia dizer que Deus existia, que Deus fazia os milagres e que Deus era capaz de mudar não só a minha vida, mas toda e qualquer vida. Então que eu decidi procurar uma igreja. Não que a igreja fosse me salvar, mas eu decidi acreditar naquele mundinho que para mim era um mundinho. E eu lembro, como se fosse hoje, no livro de Mateus, no capítulo 11, do versículo 28, quando eu decidi me dar um presente, que foi eu comprei uma Bíblia para me ler, para me conhecer esse Deus. E comecei a ficar curioso com esse Deus. E no capítulo 11 de Mateus, no versículo 28, é escrito assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Como essas palavras me encheram de esperança. Eu pude ver uma luz naquela escuridão.
naquele deserto. Então, eu tive comigo mesmo: Elton, você só tem 2 escolhas a partir de hoje. Ou você caminha pelo esse asfalto preto, novo, solitário e escuro, ou você decide caminhar comigo agora pela essa estrada de pedra, cheia de espinhos e descalço. Mas te garanto que quando você cair, eu te carregarei no colo. Quando você cansar, eu apoiarei no seu ombro e andarei contigo. Quando você sentir sede, eu saciarei a sua sede. E quando você se sentir fraco, eu renovarei as suas forças. E eu decidi lutar e caminhar com esse cara que eu nunca conheci na minha vida, mas que naquele instante eu aprendi a amar mais do que a mim, mais do que tudo nessa vida. Eu aprendi a amar ele mais do que amar minhas filhas, que é tudo que eu sempre tive na vida. Eu aprendi que o amor por ele era maior do que tudo. Eu comecei a caminhar com esse Deus. Eu comecei a aprender a conhecer esse Deus. E cada dia que passava, as coisas se dificultavam mais e mais. E muitas vezes eu pensei em desistir. Quando eu pensava em desistir, eu sempre colocava pessoas na minha vida. E foi assim. Deus foi colocando meu amigo Gustavo. Deus colocou na minha vida o Wilson, Roberto, a irmã Adriana entrou na minha vida tão de repente. Foi como se fosse uma conjunção do que Deus queria para a vida dela e do que Deus queria me mostrar. Eu aprendi com a irmã Adriana a juntar forças. Ela tão longe e eu tão longe. Era como se fosse uma única pessoa. O que eu sofria, ela sofria. O que ela sofria, eu sofria. Dividir a alegria um do outro. E foi prazeroso. Eu fui aprendendo. E Deus foi me usando. E eu ia aprendendo e Deus me usando. Eu comecei a me assustar com tudo que estava acontecendo na minha vida. Mas também, cada dia eu queria mais. E eu dizia para o Senhor: Senhor, usa-me, Senhor, mais e mais. E Deus é bom. Deus fazia isso comigo. Deus dizia para mim: se tu queres, filho, assim serás. Mas assim mesmo, eu ainda me sentia culpado de muitas coisas. Porque eu traía minha esposa, eu menti, eu enganei muitos amigos. Eu fiz muita coisa errada. E eu comecei, então, a me julgar. O porquê de tudo isso na minha vida? Isso não era para mim. Não, eu não podia viver e vivenciar tudo isso. E o mais bonito de tudo isso, que eu comecei a esquecer a minha esposa. Eu comecei a esquecer das minhas filhas. Eu ia na igreja segunda, quarta, sexta e domingo. Aquilo para mim era tão bom, era tão maravilhoso. Aquilo me complementava. Eu ia sozinho, voltava andando. Aquilo me fazia feliz, me deixava feliz. E nesses momentos sozinho eu vivia experiências com Deus fantásticas. Eu comecei a realmente viver experiências alucinantes com Deus. Para mim, Deus deixou naquele momento de ser
uma fala, algo que alguém dizia, Deus se tornou real na minha vida. Eu conversava sozinho, mas eu não conversava sozinho, eu conversava com Deus. Eu comecei a ter intimidades com Ele fantásticas. Eu acordava no meio da noite com um desejo, orar. Só queria orar. Muitas vezes eu sentava e eu ficava conversando com Deus como se alguém chegasse e visse, tivesse outra pessoa ali comigo. Ninguém podia ver, sentir, mas eu sentia a sua presença, eu sentia a sua companhia, eu sentia o seu amor ali comigo. E tudo isso foi me fortalecendo e eu fui esquecendo um pouco daquilo que me levou até aquele momento, que era o desejo pela minha família. Às vezes eu pensava em ter outra pessoa na minha vida e daí, no mesmo momento, eu não queria, porque eu falava para mim mesmo, eu nunca lutei por nada, Senhor. Eu nunca me importei com nada, nunca tive inveja nem ganância pelo que era dos outros. Eu sempre fui contente com o que era meu. Mas me tiraram aquilo de mais importante que eu tinha. E eu quero lutar por isso, Senhor. Então, eu me cobrava bastante por causa dos adultérios, das mentiras que eu cometi. E num desses dias, eu clamando ao Senhor, me veio a seguinte palavra, em Salmos 109, no versículo 26. Socorra-me, Senhor Deus meu, salva-me, segundo a tua misericórdia. Para que saibam ver isso das tuas mãos. Eu queria ser salvo, mas eu queria que todos aprendessem a confiar nesse mesmo Deus que eu confiava, que eu aprendi a amar. Foram-se 1 ano e 4 meses de aprendizado, de muito amor, de uma alegria que eu nunca senti na minha vida. Eu não tinha vontade de sair com ninguém. Eu queria estar com Deus. Eu queria estar fazendo as suas vontades, os meus desejos. Mas muitas das vezes o inimigo me fraquejava, porque ele sabia que eu, como humano, sou fraco. Então, ele usava da minha filha, da minha esposa, para me afligir. E ele conseguia. E ele conseguia por alguns momentos. Mas Deus sempre achava uma forma e a solução de me alegrar, de me transformar novamente. E assim eu fui vivendo dia a dia o amor e a paixão do Senhor. Eu comecei a compreender os seus desejos e não mais os meus. E comecei a aceitar a sua decisão. E nessa decisão eu decidi um belo dia que eu tinha que se afastar das minhas filhas. Porque eu ainda era dividido entre o amor delas e o amor por Deus. E como o Senhor mesmo nos diz, não tem como amar os dois deuses. E as minhas filhas nunca poderiam estar acima do amor meu a Deus. Eu deixava de, às vezes, fazer as vontades de Deus para fazer as vontades das minhas filhas. Quando eu decidi, então, confiar no Senhor e não fazer mais as minhas vontades,
mas fazer as vontades de Deus. E deixei a minha filha para trás. Nesse dia eu andei 18 quilômetros à noite, a pé, só eu e Deus. Foi algo fantástico na minha vida, algo surpreendente, algo jamais que eu vou esquecer. E vim decidido a viver unicamente, exclusivamente para Deus. Decidi daquele dia em diante viver para Deus. Deus é muito fantástico. Deus é fabuloso. Deus é tremendo. A irmã Adriana cruzou o meu caminho e começamos a viver coisas fantásticas uns com outros. Foi aí então que eu também vivi coisas fantásticas com o Guapo. Nas madrugadas, o presbítero Walter nunca julgou, nunca me condenou. Todas as vezes que conversei com ele, ele sempre me encorajou. E uma vez ele me deu uma resposta assim: filho, pergunta para Deus. Se Deus te der a tua resposta, é Deus que pode te trazer a sua resposta. Então, eu como me culpava ainda, por culpa do adultério, por culpa de outro envolvimento que eu tive, eu queria sentir de Deus o perdão. E numa madrugada, eu conversando com Deus, eu perguntei: Senhor, mostra-me se tu me perdoaste realmente, porque eu tenho vivido coisas fantásticas. Eu nunca vivi na minha vida, mas isso ainda me incomoda. E o Senhor me disse: filho, com aquilo que tu tens na mão, abras, eu quero falar contigo. E eu abri no livro de João, no capítulo 8, do versículo 3, diz assim, essas palavras eu quero ler, que vocês entendam. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nós mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes isto? Diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus inclinou-se, escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consequência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Naquele instante eu tive a resposta de Deus. E hoje eu tenho, cada vez que eu me lembro, eu tenho a resposta que Deus me perdoou. Eu tenho paz no meu coração. Eu sou feliz, eu sou amado. Porque todo mal que eu cometi, Deus me perdoou. Porque eu decidi conhecê-lo. Eu decidi me humilhar a Ele. Eu decidi aceitar a tua vontade, não mais a minha.
Mas Deus conhecia o desejo do meu coração. E Deus sabia o desejo do meu coração. Mas eu não colocava mais isso a par. Eu queria viver as experiências com Deus. É tão pouco tempo para dizer o quanto Deus fez na minha vida. Deus me fez revelar, irmãos, o que ia acontecer na sua vida. E aquilo me assustava, mas me maravilhava ao mesmo tempo. Porque eu sentia a presença de Deus cada vez maior na minha vida. E quando eu achei que nada mais ia acontecer na minha vida, porque eu estava feliz, de repente Deus trouxe a minha família de volta. Hoje eu tenho a minha família de volta. Eu tô gravando esse áudio para vocês. A minha filha está dormindo. A minha esposa está no serviço. E eu tô há 4 meses com a minha família. Por mais incrível, quando minha esposa foi embora, eu não tinha uma casa. E Deus me prometeu um lar meu. E hoje eu vivo nesse lar. Quando eu acabei essa casa, eu entrei nessa casa com a minha família. Tudo é no tempo de Deus. Hoje, quando eu acordei, o Senhor falou comigo: filho, agora é hora. Eu sabia qual é a vontade do Senhor em momento. Eu não sei quantos dias o Senhor ainda tem para mim neste mundo, mas eu sei que cada minuto, cada segundo, cada milésimo que Deus tem preparado para mim, eu vou viver apaixonado, amado, porque eu nunca imaginei conhecer alguém tão fantástico, tão maravilhoso como Ele. Deus para mim é tudo. E assim também eu sei que Deus para você pode ser tudo e muito mais. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Assim o Senhor fez comigo, assim o Senhor tem feito comigo, e eu sei que assim o Senhor vai fazer com cada um de vocês. Não desistam, por mais difícil que seja, continue, persevere, lutem, porque entenda, ruim é como estava antes, melhor é agora, é como o Senhor quer deixar. Eu aprendi que quando confiamos em Deus plenamente, não temos mais dúvidas, porque Deus tira aquele peso do vosso coração e coloca alegria, paixão, felicidade, pequenas coisas tão mínimas pra gente é tão grande para Deus. Um fio de cabelo seu que cai no chão, para você não tem importância, mas para Deus ele é importante. Então, lute, persevere, seja qual for a dificuldade da sua vida, não desista jamais e saiba sempre que o teu choro pode durar uma noite, mas a tua alegria virá pela manhã. Disso você pode ter a certeza. Fiquem com Deus
Que Deus os abençoe. Que vocês continuem se fortalecendo um com o outro. Que esse pequeno testemunho possa edificar sobre as suas vidas. Amém.